eu sou Bruna Battaglia e eu sou Carolina Garrido. Nós somos pesquisadoras do Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas, o OMC, vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. E nessa primeira aula do módulo introdutório do curso Emergência Climática, nós vamos se perguntar: as mudanças climáticas afetam nossas vidas na cidade e no campo? Esperamos que, ao fim dessa aula, vocês sejam capazes de, primeiro, identificar a relação socioambiental entre os fenômenos naturais e as mudanças climáticas, diferenciar os impactos das mudanças climáticas no campo e na cidade, assim como entre os diferentes grupos sociais. Apontar também quais atividades humanas na cidade e no campo têm contribuído mais para as mudanças climáticas. Por fim, identificar as diferentes contribuições causais para o problema das mudanças climáticas e, consequentemente, as diferentes responsabilidades em relação às medidas de enfrentamento deste problema. Sabemos que, no nosso dia a dia, somos afetados por diversos fenômenos naturais. Nós trouxemos alguns exemplos, como o raio, que pode causar incêndios florestais, a chuva, a seca, a maré vermelha. Esses fenômenos eles ocorrem independentemente da atividade humana, apesar de que eles podem ser influenciados por ela. As consequências desses eventos eles dependem de alguns fatores, como, por exemplo, a escala, ou seja, o quão forte é uma chuva, o quão intensa é uma seca, e a frequência, isto é, se chove apenas um dia, é bem diferente de uma chuva que dura 5 dias seguidos. A escala e a frequência, elas influenciam nas consequências, mas é igualmente importante a resiliência dos diferentes grupos humanos para responder a esses fenômenos. Por resiliência, nós entendemos a capacidade de um sistema, uma comunidade, até de uma sociedade, de uma vez expostos ao risco, a esses fenômenos, conseguir resistir, absorver os impactos, se acomodar e se recuperar. Além disso, a forma com que ocupamos e gerimos os territórios também influencia no impacto desses eventos, assim como na resiliência. Por exemplo, o desmatamento, o assoreamento dos rios, quando eles ocorrem, eles fazem com que uma chuva que seria intensa, mas que teria proteção da copa das árvores, ou que poderia ser escoada pelos rios, tenha um impacto muito mais significativo sem essas proteções. Conhecendo os fenômenos naturais, nós percebemos que eles não são um problema em si. Na verdade, eles são essenciais para a vida na Terra. No exemplo da chuva, nós precisamos dela para as nossas plantações, nossos cultivos, para as mudanças de estação, entre outros. Então, por que cada vez mais eles são vistos como um problema? O que está mudando? As chuvas fazem parte da vida na Terra, mas cada vez mais ouvimos nos jornais, nos noticiários, alertas de perigo relacionados às chuvas. Muitos municípios, inclusive, têm registrado recordes históricos no volume de águas pluviais. Então, nós temos, de fato, uma mudança considerável nesse fenômeno natural. Para visualizarmos melhor essa mudança, nós trouxemos esse gráfico, produzido pelo The Climate Reality Project do Brasil, sobre os eventos meteorológicos extremos registrados desde 1980 até 2020, considerando as suas escalas e frequências. Quando falamos desses eventos, na verdade estamos falando de fenômenos climáticos ou meteorológicos que estão ocorrendo em volume acentuado e fora dos níveis que são considerados normais. Isso significa que eles representam situações extraordinárias que podem ter um impacto significativo. Nesse gráfico, a gente pode ver que no eixo vertical, onde tem os números 100, 200, 300, até o número 1000, são o número de eventos registrados. Então, temperaturas secas, incêndios extremos, inundações, deslizamentos de terra, tempestades. Cada uma dessas cores representa esses grupos de eventos. Então, se em 1980 a gente pode ver que o total desses eventos ficava em torno de 200, com um número mais acentuado de tempestades, passando um pouquinho de 100, quando a gente olha
para 2020, a gente vê que o total desses eventos supera 900 catástrofes climáticas extremas em todo o mundo. As tempestades, elas passam de 300, enquanto as inundações e deslizamentos de terra, a parte em azul da barrinha, elas mostram mais de 400 ocorrências no ano. Nesse passado recente, tanto a quantidade de eventos que foram extremos o suficiente para serem registrados, assim como a ocorrência desses eventos, está aumentando. Então eu pergunto a vocês se lembram da última catástrofe climática que aconteceu perto de vocês? Teve um intervalo longo entre a última e a penúltima? Você se lembra da intensidade delas? Neste mapa, produzido pelo Ateliê de Cartografia do LabMundo, com os dados do Banco Mundial de 2016, nós podemos ver a distribuição das catástrofes climáticas pelo mundo e nos perguntarmos: todos os países são igualmente afetados por esses eventos? O mapa nos permite ver o número de indivíduos atingidos por secas, enchentes, tempestades extremas, considerando o total da população de um país, entre 1980 e 2009. Nós conseguimos ver que quanto mais forte o tom de verde, maior a parte da população daquele país que foi afetada. E dependendo do país, os impactos são diferenciados. Se no Sudeste Asiático, na Oceania, em vários países da África, nós vemos um tom mais escuro, outras regiões, como a Europa, a América do Norte, elas apresentam um verde mais claro, o que mostra que uma parcela menor da população desses países foi afetada por eventos extremos nesse período. Nós podemos concluir, então, será que esses desequilíbrios nas alterações naturais do planeta eles são causados pelas mudanças climáticas? Para compreendermos o que são as mudanças climáticas, nós precisamos primeiramente entender a diferença entre tempo e clima. O tempo é um estado da atmosfera no local e momento específicos. Ele indica o calor, a secura, o vento, a chuva. Ele descreve quão quente ou frio, úmido ou seco está um lugar. Alerta também sobre tempestades e outros eventos que os meteorologistas acompanham, alertando e olhando para a chegada de frentes frias, massas de ar quente, por exemplo. Já o clima, ele indica as condições meteorológicas do tempo prevalecentes em uma área durante um longo período. Assim, o clima ele é um padrão meteorológico de longo prazo numa determinada região, normalmente calculado em uma média de 30 anos. Essa é a área de atuação dos climatologistas. Podemos exemplificar pensando no caso do Brasil. Nós temos alguns climas diferentes que são estabelecidos em diferentes regiões. O subtropical, que está no sul do Brasil, enquanto a maior parte do país tem um clima tropical. Além de algumas regiões do Nordeste que possuem um clima semiárido e parte da Amazônia que possui um clima equatorial de baixa altitude. Quando falamos sobre mudanças climáticas, é sobre a alteração do clima e não do tempo. O tempo, sabemos, muda o tempo todo. Já o clima tem uma certa estabilidade. Então, dizer que há uma mudança climática sugere que a mudança é mais permanente do que uma mudança do tempo. A gente viu que esses eventos extremos eles estão cada vez mais frequentes. E trazendo essa questão para o tema da nossa aula, nós podemos pensar diversos exemplos que demonstram as diferenças do impacto desses eventos no campo e na cidade. Um primeiro exemplo são as chamadas ondas de calor. As mudanças climáticas elas estão tornando as ondas de calor mais frequentes e intensas em todo o mundo, aumentando o risco de morte por doenças crônicas. Um estudo do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de 2023, constatou que o Brasil experimentou entre 3 e 11 ondas de calor por ano na década de 2010, comparado com 3 ondas anuais no máximo nas décadas anteriores.
Enquanto nós vemos em grandes cidades os impactos desse aumento em escala e frequência das ondas de calor, em eventos trágicos como a morte da fã da cantora Taylor Swift num show no Rio de Janeiro em 2023, no campo nós podemos ver que elas afetam direta e indiretamente a saúde humana, resultando em um trabalho insalubre e perda de produtividade. Um estudo de 2019 estimou que até 2030 a América Latina poderá ver a perda de 2,5 milhões de empregos ao ar livre devido às ondas de calor, sendo que a agricultura e a construção civil devem ser as atividades provavelmente mais afetadas. Nesse primeiro gráfico, que mostra os registros de 1960 a 2020, a gente consegue ver o aumento da frequência das ondas de calor. Então, se ali entre 1960 e 1970 o ápice foram de 20, quando a gente desloca para o período de 2010 a 2020, a gente vê que esse número ultrapassa a marca dos 80 eventos. Já nesses mapas do Brasil, o que a gente pode ver é que na década de 1991 a 2000, a intensidade das ondas de calor mostradas pela cor vermelha é bem menor do que na década de 2011 a 2020, assim como a distribuição geográfica dessas ondas de calor, que são muito maiores e extensas na década de 2011 a 2020. É importante ter atenção para o fato de que os impactos das ondas de calor sobre as pessoas são desiguais. Nesse sentido, um estudo de 2024 mostra que as taxas de mortalidade relacionadas a ondas de calor são mais altas em mulheres, idosos, negros e pessoas com menor nível educacional. Um segundo exemplo do impacto das mudanças climáticas é a intensificação das secas. Isso gera impacto sobre o abastecimento de água nas cidades, assim como a produção de energia para todo o país, uma vez que a maior parte da nossa energia elétrica decorre de usinas hidrelétricas. Nesse sentido, esse gráfico ele mostra o aumento dos decretos de emergência e calamidade editados por cada vez mais municípios brasileiros, o que revela que se em 2003 foram registrados 142 decretos devido às secas, em 2013 esse número chegou a 869 decretos. Já no campo, os efeitos são devastadores para a agricultura, como nesta imagem, que mostra o estrago causado pela seca no cultivo de milho de um agricultor da Bahia. Uma seca que já durava 5 anos em 2017. Vejam que os efeitos são tamanhos que já estão causando a mudança em um dos climas brasileiros. Em 2023, o Brasil registrou pela primeira vez uma região com clima árido, similar ao de deserto. Como vocês podem ver neste mapa, as cores indicam o índice de aridez no país para o período de 1990 a 2020. Esse cálculo leva em conta uma média de chuvas em um intervalo de 30 anos, além da evaporação potencial de água. O clima árido foi identificado em uma área localizada no centro-norte da Bahia, que podemos ver indicada pela cor marrom alaranjada no mapa. Isso indica que o aquecimento da temperatura média global está acelerando o processo de evaporação da água, o que, somado a processos de degradação ambiental, como desmatamento, está alterando o clima da região. Assim, além dos climas brasileiros, já mencionados, quais sejam tropical, subtropical, semiárido e equatorial, nós podemos somar agora o clima árido. E o problema disso é que quanto maior a aridez de um local, menos é a disponibilidade de água. Sempre que vemos esses impactos, nós precisamos lembrar de nos perguntarmos: será que todas as pessoas sofrem igualmente os efeitos provocados pelas mudanças climáticas? Assim como vimos a distribuição desigual entre os países, também as pessoas em um mesmo lugar experienciam de forma desigual esses eventos climáticos extremos. Uma das formas de compreender essa desigualdade é a partir de diferentes chaves de interpretação e análise, como a raça, a idade, a classe social, região, escolaridade, gênero, dentre outros.
Esses são alguns fatores que estabelecem em um lugar, em um determinado período, o grau de vulnerabilidade dos grupos sociais. Essas desigualdades elas decorrem de aspectos socioeconômicos, que também afetam a capacidade de certos grupos de evitar os danos decorrentes de eventos climáticos, tornando-os assim mais vulnerabilizados do que outros. O conceito de vulnerabilidade refere-se às condições sociais, ambientais, econômicas, institucionais, que condicionam a capacidade de um grupo ou sociedade de evitar danos ou se estão condenados a sofrer as suas consequências. Já o conceito de vulnerabilizados sugere a ideia de um processo por meio do qual as pessoas se tornam vulneráveis. Essas desigualdades e vulnerabilidades nos levam a falar em injustiças climáticas, um conceito que denuncia as desigualdades tanto na responsabilidade quanto nas consequências acarretadas pelas mudanças climáticas. Por exemplo, um primeiro grupo que sofre de forma muito desigual esses impactos são as crianças e os adolescentes. Vamos ouvir um trechinho de um episódio do podcast Café da Manhã, que trata justamente das crianças e da crise climática e dos efeitos catastróficos no processo de desenvolvimento daqueles que, já na infância, enfrentam eventos climáticos extremos. Então, se a gente olhar as crianças que estão indo nesses espaços, nesses debates e levantando suas vozes, mas que estão sofrendo hoje o impacto. Foi a história até nessa COP28 agora, a história da Thaísa, que é a menina de 13 anos do povo Cambeba, na região do Amazonas, e relatou como que ela percebeu, esse ano especificamente, a diminuição drástica assim, na quantidade de peixes, e até mesmo com as secas que estão acontecendo na região do Amazonas, que ela tinha que caminhar 4 quilômetros para chegar até um leito de um rio por conta desse processo. E vim aqui falar um pouco das mudanças climáticas que vem acontecendo na nossa Amazônia. Uma delas é a questão da seca. Os peixinhos eles ficam sem oxigênio, então eles acabam morrendo. Tem que pedir para nossas autoridades que olhem com carinho para a nossa Amazônia, que venham ajudar a nossa Amazônia. Então, é muito perceptível assim, esse impacto, como elas estão percebendo isso. Então, um outro exemplo está ilustrado nesse infográfico, elaborado pelo Observatório do Clima, no seu grupo de trabalho sobre gênero e clima, o qual chama nossa atenção para a importância de pensar sobre a questão de gênero quando falamos de mudanças climáticas. Ele mostra que a mudança no clima afeta desproporcionalmente meninas e mulheres, e que umas sofrem mais do que as outras. Mulheres negras, quilombolas, indígenas. Também mostra que as mulheres estão pouco representadas nos espaços de decisão sobre o clima, como na política ambiental, na ciência, nas grandes obras, nas negociações internacionais e na própria política. Por outro lado, nós temos que frisar que as mulheres já contribuem com medidas para frear o agravamento da crise climática, apesar de serem pouco reconhecidas por isso. Alguns exemplos são a proteção da biodiversidade, proteção dos territórios, lutas por energias mais limpas, entre outros. Considerando o que a gente viu até aqui, a gente já queria deixar uma sugestão de leituras, filmes e podcasts. Bom, até agora a gente estava vendo como as mudanças climáticas afetam a nossa vida. Mas, alterando a ordem dos fatores, como a nossa forma de ocupar a cidade e o campo contribuem para as mudanças climáticas? Começando pelas cidades. A gente sabe que nossas cidades mudaram muito com o passar do tempo. Aqui trouxemos alguns exemplos do Brasil para visualizar. As primeiras imagens mostram o bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, no século XIX e no século XXI. O segundo conjunto de imagens mostra a Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, nos anos de 1902 e 2020. Por fim, podemos ver a comparação entre o bairro de Iracema, na cidade de Fortaleza, entre os anos de 1977 e 2012. Em todas essas imagens, conseguimos perceber um adensamento urbano, com cada vez mais prédios e pessoas presentes nessas áreas.
Trouxemos alguns dados para ilustrar esse crescimento das cidades. Em 1900, quando a população global era de 1,6 bilhão, somente 13% da população vivia em áreas urbanas, cerca de 200 milhões de pessoas. Hoje, mais de metade da população mundial vive em cidades. E a previsão é que elas tenham mais de 2,2 bilhões de habitantes até 2050. No ritmo atual, a estimativa é que a população urbana passe de 56% do total global em 2021 para 68% em 2050. Com cada vez mais pessoas morando nas cidades, a forma de ocupar esses espaços também está mudando ao longo do tempo. Isso implicou uma grande mudança nos padrões de produção, consumo, gerando mais poluição. Voltando à imagem da Avenida Paulista em 1902, vemos uma área com poucas casas, muitas árvores, pouco transporte rodoviário. Já em 2020, temos muitos prédios, um fluxo intenso de transporte, uma vida mais acelerada, que demanda um uso mais intenso de recursos naturais. Da mesma forma, também podemos ver mudanças significativas no campo, ontem e hoje. No Brasil, isso se tornou evidente, especialmente a partir da segunda metade do século XX, com a mecanização do campo e a chamada Revolução Verde, que intensificou o uso de agrotóxicos, fertilizantes, maquinário, levando ao aumento de emissões de gases poluentes. Também pode ser visto com o avanço da fronteira agropecuária e do desmatamento no país. É o que podemos ver nesse mapa produzido pelo Ateliê de Cartografia do LabMundo e do OMC, que, com base em dados produzidos pelo MAP Biomas em 2020, faz uma comparação no avanço da agropecuária no território brasileiro. Em roxo, podemos ver a área do território brasileiro destinada à agropecuária em 1989 e em 2019. Você consegue ver a diferença? A área em roxo se estendeu muito, o que foi causado pelo desmatamento para abrir áreas novas para plantação de grãos e criação de gado. Essas duas imagens demonstram uma fotografia de como estávamos em 1989 e como chegamos em 2019. Mas temos que entender que isso é um processo e ano a ano essa fronteira vem avançando. Apesar de estarmos tratando da cidade e do campo de forma separada, é preciso lembrar que as atividades desenvolvidas nesses espaços estão muito interligadas. É justamente o que podemos ver nessa animação elaborada pelo The Climate Reality Project do Brasil, que mostra as diversas atividades humanas que emitem gases de efeito estufa. Aqui vemos, por exemplo, os processos industriais e os aterros sanitários, que estão mais presentes nas cidades. Por outro lado, a agricultura industrial e a queimada das florestas nos remetem ao campo. Mas parte da produção agrícola será consumida pelos moradores das cidades, enquanto o maquinário produzido industrialmente, em parte, será utilizado nas atividades do campo. Inclusive, o próprio transporte, rodoviário, aéreo, entre esses dois espaços, é também uma atividade emissora de gases de efeito estufa representada na animação. Tá, mas o que os gases de efeito estufa têm a ver com as mudanças climáticas? O efeito estufa é um fenômeno natural responsável pela regulação das temperaturas na Terra por meio de alguns gases. Esses gases são substâncias capazes de absorver a radiação infravermelha refletida pelo nosso planeta após a absorção da luz solar. A consequência dessa propriedade é um aumento da temperatura da superfície da Terra, o que tem permitido o desenvolvimento da vida em nosso planeta. Aqui vocês podem ver os principais gases de efeito estufa. Primeiro, temos o dióxido de carbono, que é muito associado à queima de combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão. Também temos o gás metano, cujas emissões decorrem principalmente da criação de animais ruminantes como o gado, mas também a exploração de combustíveis fósseis. Há também o óxido nitroso, associado ao uso de fertilizantes na agricultura, e os gases fluoretados, cujas emissões estão relacionadas a equipamentos de refrigeração, como geladeiras e aparelhos de ar-condicionado. Bom, se esse também é mais um fenômeno natural, por que ele tem sido visto como um problema? A questão que importa é nos atentarmos para como as atividades humanas agravam o efeito estufa.
por meio de um aumento considerável nas emissões desses gases para a atmosfera. Portanto, considerando que esses gases retêm calor, quanto mais gases permanecem na atmosfera por mais tempo, maior será a temperatura média da Terra. Isso é o que chamamos de aquecimento global, que leva às mudanças climáticas que estamos tratando nessa aula. Para organizar as emissões desses gases por atividade humana, convencionou-se dividi-las em setores. Nesse gráfico, produzido pelo Our World in Data, com dados referentes ao ano de 2016, sobre emissões globais por setor, vemos que, no perfil global, a predominância é do setor de energia, que corresponde a 73,2% das emissões, seguido pelo setor de agropecuária, mudança de uso da terra e florestas, que, somados, correspondem a 18,4% das emissões. Por último, temos a indústria, com 5,2% das emissões, e o setor de resíduos, com 3,2% dessas emissões globais. No entanto, a contribuição de cada um desses setores pode mudar quando olhamos o perfil de diferentes países. Por exemplo, no caso do Brasil, a predominância das emissões decorre do setor de mudança de uso da terra e agricultura, como veremos mais detalhadamente na aula 5 desse curso, que estuda o caso do Brasil. Já nesse outro conjunto de gráficos, produzido pela BBC, com os dados do Global Carbon Project, nós podemos ver como as emissões de gás carbônico foram aumentando ao longo dos séculos. A maior atenção dada ao gás carbônico se deve ao fato dele ser o gás de maior concentração na atmosfera dentre os gases de efeito estufa. Olhando para o histórico das emissões desse gás desde 1750 até 2019, é possível ver um pico a partir de 1950, período que passou a ser chamado de a Grande Aceleração. Importante notar também que só nas últimas décadas, de 1990 para cá, foram emitidas mais da metade do acúmulo histórico dessas emissões na atmosfera. Já no segundo gráfico, podemos ver essas emissões discriminadas, mostrando quais são os principais combustíveis fósseis responsáveis pelas emissões de CO2, de quais se destacam o carvão mineral e o petróleo. Agora, nós estamos vendo uma animação produzida pela NASA, que mostra o aumento das temperaturas da Terra entre os anos de 1880 e 2019. Com o passar dos anos, podemos notar que as áreas em amarelo e, posteriormente, também em vermelho, vêm se expandindo. Isso mostra o aumento da temperatura média global nesse período de tempo. E atualmente, os países contribuem na mesma proporção para emissões e para as mudanças climáticas? É o que podemos ver neste mapa, produzido pelo Ateliê de Cartografia do LabMundo, com as emissões globais de CO2 no ano de 2021. Esse gráfico nos traz duas informações ao mesmo tempo. Primeiro, podemos ver as emissões totais dos diferentes países nesse ano. É o que indica os diferentes círculos atribuídos aos territórios. Olhando para isso, em primeiro lugar, vemos a China, com as maiores emissões, seguida pelos Estados Unidos, em segundo lugar, e a Índia, em terceiro lugar. Porém, uma segunda informação que podemos tirar desse mapa são as tonalidades de roxo em cada um dos países. Nele vemos as informações referentes às emissões per capita, ou seja, dividindo o total de emissões pela população do país. Com essa nova visualização, percebemos que alguns dos principais emissores globais já mencionados, como a China e a Índia, não têm uma tonalidade de roxo tão forte. Isso porque, com uma população muito expressiva, considerando os dados per capita, eles não aparecem mais no topo do ranking global. Portanto, ao olharmos para esse ranking das emissões per capita, outros países passam a figurar, como a Austrália e o Canadá. Mas o gráfico anterior mostra apenas uma fotografia de como estamos atualmente. E como chegamos até aqui? O uso dos elementos da natureza pelos seres humanos intensificou-se com o surgimento do modo de produção capitalista. Desde o século XVI, com o início do processo de colonização das Américas, e depois no século XVIII, com a Revolução Industrial, marcamos um novo período histórico. A partir dele, um modelo de desenvolvimento foi sendo implementado, passando a exigir uma maior quantidade de
recursos naturais, como a água, madeira, petróleo, gás natural, em uma maior velocidade, fazendo com que a natureza não fosse capaz de se regenerar no mesmo ritmo. Práticas como desmatamento, extrativismo e a queima dos combustíveis fósseis foram sendo aceleradas, gerando cada vez mais degradação ambiental. Bom, entendendo que tudo isso deriva de um longo processo histórico, é importante se perguntar, e historicamente, como foi a participação dos diferentes países nas emissões de CO2 acumuladas na atmosfera? É o que vemos nesse outro gráfico com dados do Our World in Data. Enquanto a Europa emitiu 26,9% das emissões totais de CO2 de 1750 a 2019, os Estados Unidos foram responsáveis por 25,5% dessas emissões. Logo, juntando esses dois valores, eles representam mais da metade das emissões totais que ainda hoje podem estar acumuladas na atmosfera. Já em países com grande relevância nas emissões atuais, como a China e a Índia, são quase 17% dessas emissões, que é um montante significante, porém bem menor. Fazemos a ressalva que esse gráfico não considera emissões relacionadas à mudança de uso do solo. Mas vejam, considerando aquelas chaves interpretativas já mencionadas, além do olhar para as diferenças entre países, podemos olhar para as diferenças de emissões entre as classes sociais. Por exemplo, este gráfico produzido pela Oxfam divide as emissões de CO2 no ano de 2019 entre as parcelas da população global de acordo com a sua renda. E, ao invés de olharmos para atividades de produção, como nos anteriores, estamos olhando para os padrões de consumo desses grupos. Ao olharmos os números trazidos por esse gráfico, percebemos uma diferença gritante nas emissões das diferentes parcelas da população global. Isso porque apenas 10% da população mais rica é responsável por cerca de 50% das emissões globais nesse ano. Por outro lado, 50% da população global, os mais pobres, são responsáveis por apenas 8% dessas emissões. Essa diferença é importante para podermos compreender os diferentes níveis de responsabilidades. Todos esses gráficos apresentados até agora mostram que existem diferentes formas de visualizar o problema. Cada um traz uma peça importante, mas nenhum gráfico consegue, sozinho, trazer todas as dimensões de uma só vez. Cada gráfico tem uma utilidade, mas também as suas limitações. Já vimos que há desigualdades nos impactos das mudanças climáticas. E esse conjunto de gráficos também nos permite identificar que há desigualdades nas causas. E é por isso que quando falamos de justiça climática, também falamos de diferenças na atribuição de responsabilidades. Então, quais são os atores sociais que mais contribuíram e contribuem para as mudanças climáticas? E, por outro lado, quais são os atores sociais que podem e devem estar à frente da implementação de medidas necessárias? Quando falamos de medidas, estamos falando em diferentes frentes de ação. Assim, é preciso, ao mesmo tempo, agir em face das emissões de gases de efeito estufa, olhando para as diferentes atividades que lhe dão causa. Também agir em face dos impactos das mudanças climáticas, buscando diminuir seus efeitos negativos nos seres vivos. Importante também agir para reparar danos e compensar as perdas decorrentes de seus efeitos negativos. Por fim, temos que sempre agir de forma transversal e justa, com medidas que atentem para as diferenças entre o campo e a cidade e também as desigualdades entre os diversos grupos sociais. Então, voltando para a nossa pergunta inicial, as mudanças climáticas afetam nossas vidas na cidade e no campo? Percebemos que sim. As mudanças climáticas aumentam a intensidade e a frequência de eventos extremos que nos afetam. Mas também temos que atentar que esses impactos são desiguais nos diferentes grupos sociais devido a processos de vulnerabilização. Também notamos uma desigualdade nas emissões de gases de efeito estufa que provocam as mudanças climáticas. Apesar de todas as consequências das mudanças climáticas em nossas vidas, nem todo mundo consegue percebê-las. E mesmo quem consegue,
pode ter algumas dificuldades para explicá-los. Isso nos leva a questionar: as nossas crenças e conhecimentos moldam as nossas percepções sobre as mudanças climáticas? Esse será o tema da nossa próxima aula. Até lá!